Olá, bom dia. Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente a 9 de agosto. Esdras, capítulo 8, a partir do versículo 21 até o final do capítulo, mais o capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 5, Salmo 31, versículos 1 a 8. E Provérbios 21, versículos 1 e 2. Música, palavra rema. Jesus é o Senhor. E não falar, sempre temos sua presença nos guiar. Nas lutas seu descanso. Comecemos com Esdras, capítulo 8, a partir do versículo 21. Então ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já li, Senhor Jesus, porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei 12 dos principais sacerdotes, isto é, Serebias, Esabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata, o ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali estava tinham contribuído para o templo do nosso Deus. Entreguei-lhes nas mãos 22.000 quilos de prata, 3.400 quilos em objetos de prata e 3.400 quilos de ouro. Além disso, entreguei 20 taças de ouro de 8,5 quilos e 2 objetos de bronze, lustroso e fino, tão precioso como ouro. Então eu lhes disse, vocês são santos ao Senhor, e santos são estes objetos, bem como esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor Deus dos seus pais. Vigiem e guardem estas coisas até que as pesem na presença dos principais sacerdotes, dos levitas e dos chefes de famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos para os trazerem a Jerusalém ao templo do nosso Deus. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos do inimigo e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. No 4º dia, pesamos no templo do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias, filho do sacerdote Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi imediatamente registrado. Os exilados que voltaram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e, como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocaustos ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da região deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém.
a palavra que falou. Capítulo 9 de Esdras. Acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como os seus filhos casaram com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isto, rasguei as minhas roupas e o meu manto e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras de Deus, as palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado perplexo até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as roupas e o manto já rasgado, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e, por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. Assim, iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão, porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenastes por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse é terra impura, por causa da impureza dos seus povos, por causa das coisas abomináveis com que, na sua corrupção, eles encheram a terra de uma extremidade à outra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem desses povos, para que vocês sejam fortes e comam o melhor da terra, e a deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, será que poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e nos unir em casamento com os povos que praticam essas abominações? Não te indignaria contra nós ao ponto de nos destruíres completamente, sem que houvesse nenhum remanescente, nem alguém que escapasse? Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, pois somos o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disso. Jesus é o Senhor. Até o mundo que há de vir, vamos divulgar de Deus a revelação que Ele tem mostrado em cada geração. Levar
para em Cristo a humanidade e a perfeição do Evangelho, promovendo a pregação. Amém. Salmo 31. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição, conhecestes as angústias da minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Até o versículo 8. Amém. Palavra de Deus. Amém. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Amém. É na igreja, abundância divina ao falar. Sempre temos sua presença nos guiar. Nas lutas seu descanso, Ele sempre nos dá. Amém. 1 Coríntios, capítulo 5. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que este tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm? Por acaso, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente os impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Ó Senhor Jesus, misericórdia. Amém? Essa é a nossa porção desse dia e concluamos ouvindo a canção Palavra Rema. Jesus é o Senhor. Amém. Palavra de Deus, a luz da sua direção, obedecendo, Ele conosco
conosco vai em comunhão. Quero em reverência ouvi-la e submisso obedecer, e constantemente sua companhia ter. É na igreja abundante o divinal falar, sempre temos sua presença nos guiar. Nas lutas seu descanso Ele sempre nos dá, de modo terno e manso na jornada nos conduzirá. A palavra que falou, todas as coisas Deus criou, mas ao homem com as próprias mãos formou, e nele o fôlego de vida soprou. Seu desejo é ter na terra a expressão, bem como a sua devolução. Quando o Senhor fala, faz sua obra como lhe apraz, e dispersá-lo é capaz, gera sua habitação para lhe dar satisfação. Os que creram ao ouvir a palavra gerou neles vida aqui, e direção para o seguir, que os há de conduzir até o mundo que há de vir. Vamos divulgar de Deus a revelação que Ele tem mostrado em cada geração, levar em Cristo a humanidade à perfeição do Evangelho, promovendo a pregação com sabedoria, fadiga, esforço e dedicação. Alcançaremos em Cristo a perfeição e a glorificação. Alcançaremos em Cristo a perfeição e a glorificação. A perfeição e a glorificação. A perfeição e a glorificação.